Senhoras e senhores, a conferência intitulada Governabilidade Municipal, a necessidade de implementação de medidas compensatórias aos municípios, face medidas da União e dos Estados, convidamos para proferi-la o excelentíssimo senhor senador da República, Aécio Neves. Convidamos também a participarem deste painel o senhor presidente da AMM, prefeito de São Gonçalo do Pará, Ângelo Roncalli, anfitrionando o excelentíssimo senhor governador em exercício, deputado estadual Diniz Pinheiro. O senhor presidente da Frente Mineira de Municípios, prefeito de Divinópolis, Vladimir Azevedo. Convidamos os senhores secretários de Estado de Minas Gerais presentes para ocuparem os lugares em destaque neste palco e os senhores vice-presidentes da AMM, Aurélio César Donadia Ferreira, Acácio Mendes Andrade, Marco Antônio Andrade e o senhor presidente da Prominas, Tancredo Augusto Neves. Senhoras e senhores, proferindo as boas-vindas ao excelentíssimo senhor senador da República, Aécio Neves, e todas as autoridades presentes, ouviremos o senhor presidente da AMM, prefeito de São Gonçalo do Pará, Ângelo Roncalli. Tenho o prazer de, nesse ano de 2012, comemorar 60 anos de serviços prestados aos municípios mineiros. Nós temos uma atuação muito forte e uma preocupação com a qualificação, com a orientação, para que os municípios mineiros tenham cada vez mais melhores e boas práticas de gestão. A Confederação Nacional dos Municípios, no levantamento recente, indicou os municípios de Minas Gerais como aqueles, dentre todos os municípios do Brasil, os que mais avançaram no quesito gestão pública. Nós sabemos que os prefeitos têm feito seu dever de casa, mas também nós tivemos e temos um exemplo do governo do Estado, através do nosso senador, então governador Aécio Neves, que implantou o choque de gestão. Posteriormente, o Estado para resultados. E hoje, de forma até pedagógica, nós municípios também estamos indo pelo mesmo caminho. A Associação Mineira de Municípios, na abertura do Congresso, nós assinamos um convênio com o SEBRAE, apoio da Fundação Vale, no valor de R$10 milhões, para qualificarmos 2.500 técnicos municipais na área do empreendedorismo, da inovação, para que os municípios possam e continuem recebendo as melhores orientações para avançarmos cada vez mais na melhoria da gestão pública. E hoje, nesse debate, entre vários temas, vamos dizer e debater sobre um tema que afeta a todos nós. Na abertura do Congresso, simbolicamente, nós quebramos o Pires. Os prefeitos, as prefeitas, os municípios de um modo geral, são taxados como aqueles que vivem com o Pires nas mãos, reclamando, chorando, quanto a realidade é extremamente perversa. Cada vez mais, a União concentra recursos e aos municípios, aonde vivem os cidadãos, aonde paga seus impostos, aonde gera riqueza, fica com a menor parte do bolo e com a grande parte das obrigações. E é para discutir exatamente o que nós tristemente assistimos, uma federação esfacelada, buscarmos verdadeiramente um novo pacto federativo, é que nós, oportunamente, convidamos o senador Aécio Neves, que enquanto governador, sempre abraçou essa causa. E eu quero cumprimentar, senador, agradecendo por ter aceito nosso convite. Cumprimento especial ao nosso governador em exercício, também grande municipalista, Diniz Pinheiro. Cumprimentar o secretário de governo, na pessoa de quem cumprimento os demais secretários aqui presentes, secretário Danilo de Castro, prefeito Vladimir, prefeito de Divinópolis, presidente da Frente Mineira de Prefeitos, que eu cumprimento em seu nome dos vice-presidentes Acácio e Marquinhos, todos os prefeitos presentes. Agradeço imensamente cada um e passo agora a palavra ao senador Aécio Neves, que muito mais do que um senador, muito mais do que governador, do que o líder dos mineiros, é também, sem dúvida alguma, parceiro e comprometido com a causa municipalista.
Muito obrigado a todos, fiquem vocês com o nosso senador Aécio Neves. Antes de ouvirmos o excelentíssimo senhor senador da República, Aécio Neves, ao mesmo será apresentado uma poesia vencedora de um concurso onde a filha do prefeito de Paracatu, Vasco Praça Filho, foi homenageada, foi a vencedora deste concurso com a poesia em homenagem ao excelentíssimo senhor senador da República, Aécio Neves. A poesia neste momento será apresentada pelo senhor prefeito de Paracatu, Vasco Praça Filho. Bom dia ao nosso senador e ao nosso secretário de governo, ao nosso querido governador em exercício e ao nosso presidente da MM, em nome desses amigos mineiros, cumprimento os demais presentes nessa importante cerimônia. É uma poesia, senador, da Natália, uma estudante de 13 anos do Colégio Dom Eliseu, que para minha alegria é minha filha. Ai quem me dera ver Aécio presidente, todo o Brasil ficar contente. Imagine o Tancredo lá de cima, o JK e o Tancredo lá de cima, ver em Brasília o Mineiro e o Neto a comandar a nossa gente. Ai quem me dera ver no Brasil inteiro a valorização dos municípios. Este sempre foi seu primordial princípio. A descentralização é sua tendência. Isto dá valor ao brasileiro. Ai quem me dera ver no Planalto este moço competente, jovial e inteligente, fazendo o Brasil dar o maior salto. Ai quem me dera ver incentivado o homem do campo, ferrovias, hidrovias e portos para todo canto, as exportações crescendo tanto. Ai quem me dera acompanhar a revisão do Pacto Federativo, trazendo mais recursos para a saúde, assim ela seria recuperada e organizada. Ai quem me dera se a educação fosse incrementada, as pesquisas incentivadas numa política abalizada. Aécio Neves, deixe o Brasil te chamar, nós já sabemos o caminho, o povo vai inteirinho. Minas Gerais pode para o Brasil contar que para o país ainda mais desenvolver, precisamos de você. Ai quem me dera isso acontecer. Meu bom dia a cada uma das amigas, a cada um dos amigos. Obrigado, Vasquinho. Que reencontro aqui hoje. Na verdade, dizem que a política é feita muito mais de desencontros do que de encontros, mas para mim ela tem sido a oportunidade de permanentes reencontros. Olha, não tenho dúvida, antes até de uma saudação mais formal, não tenho dúvidas que para mim poder estar aqui, eu que já não estou diariamente em Belo Horizonte, pela delegação de vocês, né, estou em Brasília, mas para mim estar aqui e rever tantos amigos, os mesmos amigos, né, e novos amigos, sempre solidários, sempre com um olhar de afeto, um abraço de esperança, é para mim extraordinário. Esse é o combustível que me move, que me faz continuar acreditando. Eu continuo acreditando profundamente na capacidade transformadora da política, mas da boa política, da política feita com ética, com seriedade, com respeito aos nossos valores e também com competência. Portanto, eu quero saudar muito especialmente a cada uma e a cada um desses companheiros de jornada com os quais eu não tenho me encontrado mais cotidianamente, mas que estão sempre a me estimular e, de alguma forma, a sustentar essa que não é uma caminhada individual, é uma caminhada coletiva de Minas, dos seus princípios e também dos seus anseios. Quero cumprimentar, em primeiro lugar, nosso anfitrião, prefeito Ângelo Roccalli, amigo prefeito Ângelo, nosso presidente da MM, a quem cumprimento ao lado de toda a sua diretoria por mais esse extraordinário evento, hoje tornando a nossa MM uma senhora sexagenária, mas com extraordinários serviços prestados à municipalidade, não apenas em Minas, mas em todo o Brasil.
Quero saudar esse grande, bravo companheiro, Diniz Pinheiro, governador em exercício de Minas Gerais, também um municipalista convicto e praticante. Ao meu grande companheiro Vladimir Azevedo, nosso presidente da Frente Mineira de Prefeitos, eu também, através de você, Vladimir, cumprimento os inúmeros prefeitos de todos os partidos políticos aqui presentes, aos companheiros, meus ex-companheiros de governo e atuais companheiros do governador Anastasia, eu os cumprimento todos através dessa extraordinária figura leal, preparada e competente do secretário Danilo de Castro. Quero saudar os parlamentares aqui presentes, em enorme número, federais e estaduais, inúmeros vereadores, legítimos parlamentares municipais de todas as partes de Minas aqui presentes, a todos a nossa saudação, aos inúmeros dirigentes de entidades de classe que aqui também reconheço e que prestigiam esse evento da MM, a minha saudação. Mais uma vez aos prefeitos, razão desse evento, meu abraço especial, meus amigos, minhas amigas. Eu estive aqui, Ângelo, você certamente se recordará, exatamente um ano atrás, falando exatamente da mesma dramática concentração de receitas nas mãos da União, a meu ver, sem sombra de dúvidas, a mais grave razão para que o Brasil não esteja crescendo de forma ordenada e solidária. Eu preparei aqui um pronunciamento, mas eu vou tomar a liberdade de deixá-lo de lado e falar, já que falo para tantos e para tantas amigas, daquilo que me preocupa, me aflige e de alguns caminhos que eu acredito nós podemos buscar juntos para superar esse que, repito, é o mais grave gargalo hoje ao crescimento mais ordenado do país. Nós estamos vivendo no Brasil um processo que não é de um governo apenas, e eu começo, caríssimos amigos, deputados aqui presentes, de todos os partidos, fazendo justiça. Não é um processo que começa no atual governo, nem tampouco no governo anterior. Nós, logo após a Constituinte de 88, a qual tive o privilégio de participar, onde houve ali um primeiro esforço de desconcentração de receitas, e houve realmente esse esforço, a participação da União no total das receitas federais, pela primeira vez diminui um pouco, e a dos estados e municípios cresce 2 a 3 pontos percentuais, mas a partir dali começou a haver um processo perverso, onde o governo federal, através das contribuições que são impostos não compartilhados, não distribuídos, portanto, para estados e municípios, o governo fazia com que a sua receita crescesse em detrimento das receitas dos estados e dos municípios. Eu me lembro que no ano de 88, ao final da Assembleia Nacional Constituinte, a soma dessas contribuições, secretário Danilo, elas representavam alguma coisa em torno de 20% do total arrecadado com imposto de renda mais IPI, que eram os principais impostos cobrados no Brasil e que eram distribuídos, que faziam parte, como fazem ainda hoje, da cesta a ser distribuída através dos fundos de participação. Então, nós tínhamos 20% de contribuições acumuladas exclusivamente pela União do total de IPI de imposto de renda. Passados 20 anos, e já falo dados do início deste século, ou desse milênio, no início de 2000, nós já tínhamos essas contribuições apropriadas exclusivamente pela União, arrecadando mais do que a soma dos impostos compartilhados com estados e municípios. Isso inverteu essa lógica. Nós passamos a ter um Estado concentrador de receitas e, a partir daí, municípios e estados cada vez mais dependentes dessa concentração. De lá para cá, nessa primeira década desse século, isso só se fez agravar de forma dramática para alguns setores da vida nacional. Eu posso aqui eleger 2, 3 ou 4, vou ficar em 2, que são talvez aqueles que mais impactam a vida
a realidade dos brasileiros em todas as nossas cidades, do sul ou do triângulo mais prósperos de Minas Gerais, até os meus queridos vales do Jequitinhonha, do Mucuri ou do Norte Mineiro. Para se ter uma ideia do que aconteceu no Brasil, e muitas pessoas não estão atentas à gravidade e à rapidez dessa concentração e depois das suas perversas consequências. No ano de 2000, na saúde, vamos pegar a saúde, em todas as pesquisas o item é citado como o mais dramático pela população brasileira. No ano de 2000, o governo federal participava com 46% de tudo que se gastava em saúde pública no Brasil. Governo federal, 46%, estados mais municípios, 54%. Passaram-se 12 anos. Hoje, o governo federal participa com 30% de tudo que se gasta em saúde pública no Brasil. 30%. A conta passa a ser de quem? Dos estados e dos municípios. Vou citar um outro dado. Eu não vou ficar aqui com muitos números para vocês, por isso eu optei por não ler esse pronunciamento, que falava muito de dados, conhecem esses dados, principalmente os prefeitos, lideranças políticas e parlamentares aqui presentes. Na segurança pública, o segundo drama dos brasileiros hoje. Hoje já não privilégio dos grandes centros ou da periferia das grandes cidades, ela chega nas cidades médias, ela chega através do crack, principalmente da sua disseminação aos pequenos municípios de todo o Brasil. Hoje, em segurança pública, de tudo que é gasto no Brasil inteiro, 83% vem dos cofres municipais e estaduais e apenas 17% da União. Poderia citar os exemplos na área de saneamento básico, onde as empresas de saneamento vão pagar esse ano de impostos mais do que vão investir em obras de saneamento, num país onde 50% da população não tem saneamento básico. Isso mostra que nós estamos muito, mas muito longe de vivermos nesse país das maravilhas, nesse Brasil de primeiro mundo, que a propaganda oficial se esforça para que nós possamos nele acreditar. Cito esses primeiros dados para dizer que nós temos um desafio enorme pela frente. O Brasil deixou de ser uma federação. Federação é hoje, na minha visão, uma palavra solta numa folha de papel. O Brasil caminha a passos largos para se transformar, deputado Rômulo, num país unitário. Nós temos hoje aquilo que alguns estudiosos têm chamado de hiperpresidencialismo, eu prefiro chamar de um presidencialismo imperial, deputado Dalmo, onde o poder absoluto do governo federal faz com que a ação mais visível dos prefeitos não seja a melhoria da saúde no seu município, da infraestrutura, da qualidade da educação. A ação mais visível dos prefeitos hoje brasileiros, infelizmente, são as marchas a Brasília para ouvir promessas, muitas delas jamais cumpridas. É preciso que haja uma compreensão, que não surgirá do governo federal. Eu não faço aqui uma crise eminentemente política, até porque fiz questão de registrar que esse processo de concentração, ele começa há 20 anos atrás, por mais que venha se agravando ao longo dos últimos 10 anos. Mas é preciso que nós coloquemos de forma absolutamente definitiva na agenda do Brasil, e essa é a razão do meu mandato, esse é o meu esforço pessoal permanente no Congresso Nacional, uma série de questões que, se não forem discutidas agora, e quando eu falo agora, meu caro prefeito Vladimir, meu caro governador Diniz, é esse ano ainda boa parte delas. Nós teremos perdido, caríssimos deputados, secretários de Estado, talvez a última oportunidade para que a geração dos que estão aqui possam ver um país realmente generoso, descentralizado, onde as prioridades sejam estabelecidas no município, onde os estados tenham maiores instrumentos para apoiar os municípios na superação das suas dificuldades. Nós temos um conjunto hoje de medidas ou de projetos que estão em discussão no Congresso Nacional, alguns já em discussão, outros que estarão em discussão, que poderão nos permitir enxergar uma luz no fim do túnel, que nos permitirão efetivamente repactuar a federação no Brasil. E eu cito quais são eles, e ao mesmo tempo tem faltado ao governo federal a capacidade de coordenar uma discussão global desses assuntos. Não acredito na eficácia de medidas fatiadas
onde se atende um interesse setorial num determinado momento, de um grupo de estados ou mesmo de municípios, no outro momento se atende um outro grupo ou uma região do país. A discussão dos temas que eu aqui vou elencar deveria ser conduzida pelo governo federal e teria o apoio da oposição, até porque nós da oposição, diferente daquela que fizeram em relação a nós no passado, sabemos diferenciar claramente aquelas que são, deputado Bernardo, deputado Rodrigues, questões de Estado, daquelas que são questões de governo. As questões de Estado, aquelas que dizem respeito à reorganização do Estado brasileiro, diminuição da carga tributária, um novo pacto político, uma reforma mais profunda na Previdência, todas elas terão da nossa parte à disposição ao diálogo. Mas a agenda que eu insisto, deva ser não apenas nossa de congressistas, mas deve ser, e certamente, também a dos prefeitos. Até porque a bancada mineira, eu faço aqui esse registro suprapartidariamente, tem defendido várias dessas questões. A primeira delas diz respeito à repartição dos royalties do petróleo e os royalties do minério. São duas discussões que deveriam estar sendo conduzidas de alguma forma no mesmo bojo, com uma no mesmo cenário, no mesmo momento, com o objetivo, fazer com que essas receitas de agora e futuras possam ser compartilhadas com a totalidade, no caso do petróleo, dos municípios brasileiros e no caso do minério, de forma mais vigorosa, até porque é injustificável nós termos hoje uma participação tão ínfima, tão pouco expressiva dos royalties mineral nas receitas dos municípios mineradores como nós temos hoje. Sobre esse tema, inclusive, eu estou relatando um projeto no Senado Federal que transforma a alíquota, que hoje é máxima de 3% sobre o resultado líquido, a alíquota máxima, em até 5% do resultado bruto, que triplicará para os municípios mineradores a sua participação e ainda permitirá que as mineradoras, principalmente a Vale, continue tendo lucros extraordinários, mas não à custa da miséria e da fragilização dos municípios mineradores de Minas Gerais. Mas para não perder aqui o sentido que eu quero dizer para vocês, além desses dois temas, e vou elencá-los, depois eu faço rapidamente uma dissertação sobre cada um. Royalties do petróleo, royalties do minério, renegociação da dívida dos estados, e aqui meus cumprimentos ao governador em exercício, Diniz Pinheiro, a toda, ou pelo menos a quase toda a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que tem liderado essa discussão no Brasil. Surpreendentemente, ouvi que algumas vozes na Assembleia eram contrárias à renegociação da dívida dos estados. Isso é absolutamente legítimo e o próprio governo federal já compreende que isso precisará ocorrer e é um tema que deve estar também no conjunto dessas negociações. E o outro, que os senhores prefeitos conhecem muito bem, nós teremos, por uma determinação do Supremo Tribunal Federal, que até o final desse ano, repactuar o fundo de participação, redefinir critérios, atualizar a distribuição do fundo de participação, que, a meu ver, não pode ter como mantenedores apenas IPI e imposto de renda. Tenho, sabe, o presidente Ângelo, sabe, os parlamentares aqui, um projeto também no Senado Federal que amplia a base do fundo de participação para que PIS, COFINS, para exatamente aquelas contribuições que não eram até agora compartilhadas com estados e municípios, e são as que mais crescem no Brasil, possam chegar aonde a população está, aonde o cidadão vive. Portanto, o conjunto desses temas deveria orientar o governo a trazer a público, a trazer a sociedade, a convocar o Congresso Nacional para uma discussão que tenha como objetivo permitir a estados e municípios recuperar a sua capacidade de investimento. Mas, infelizmente, e essa é uma constatação que faço e que muitos fazem, inclusive lideranças da base do governo, o viés, a opção que o governo fez até agora não foi essa. Em relação aos royalties, permitiu que o Brasil se conflagrasse, que estados ficassem contra estados, e ao invés de coordenar essa discussão, permitindo essa distribuição por todos os municípios e estados brasileiros, preferiu buscar ou brigar por uma parte desses recursos, desconhecendo ou dando pouca relevância ao extraordinário crescimento de arrecadação que o governo federal vem tendo. Recentemente, em relação àquilo que se chamou briga dos portos,
que foi importante que fosse superada. Mais uma vez o governo federal não trouxe aos estados que foram preteridos, aos estados que perderam receitas, as compensações que seriam justas. Portanto, é preciso que haja um movimento organizado, um movimento absolutamente suprapartidário, que vá além da política, que alcance a sociedade brasileira, com o objetivo de termos essa que será a agenda do Brasil. Repito, a agenda política, essa estará lá em permanente combate, é bom que assim seja, é importante para a democracia que exista uma oposição que combata, que apresente alternativas, mas eu digo aqui de Minas Gerais, e certamente o que eu estou dizendo hoje em Minas Gerais, de alguma forma, escolhi exatamente esse cenário para estar dando aqui essas informações e fazendo essas declarações, certamente ecoará para além das fronteiras de Minas Gerais, se o governo se dispuser a apresentar um projeto generoso para com o Brasil, distribuidor, desconcentrador de receitas, ele terá, e posso afirmar aos senhores, o apoio integral da oposição no Brasil inteira para viabilizá-lo. Nós não podemos agir pensando em eleições, por mais que isso possa trazer louros e dividendos políticos a quem o patrocina, que é sempre o governo circunstancial, mas não importa. São questões que afetarão a vida não apenas dos que estamos aqui, mas das próximas gerações de brasileiros. Portanto, o que nós temos hoje é que compreender que, pela primeira vez, há uma agenda consistente em curso, mas que se nós não tivermos a capacidade de transformá-la efetivamente numa grande mobilização, ou trazer essa agenda para uma discussão com a sociedade, o tempo vai passar, os royalties vão ser votados, vai se dar ali uma distribuição em função da pressão dessa ou daquela região, não vai se tratar nessa distribuição daquilo que é essencial, que é o destino desses recursos. Vamos investir em quê? Em qualquer coisa? Pressão não é todo dia que se tem, que se realmente as expectativas de arrecadação chegarem próximo àquilo que hoje se especula, é oportunidade única para nós termos um investimento maciço em educação pública, e talvez essa deva ser a prioridade de todas, porque não há transformação possível em qualquer sociedade no mundo que não passe pela qualificação da educação, e hoje nós temos ainda no Brasil, comparativamente, indicadores trágicos do que diz respeito tanto ao tempo de duração médio do ensino do brasileiro hoje, como em relação à sua qualificação. A oportunidade de nós termos investimentos em saúde pública, em ciência e tecnologia, a fronteira do conhecimento numa etapa mais avançada. Portanto, caberia, ou pode ser até que ainda haja tempo, de que o governo federal assuma essa discussão, definindo a distribuição desses recursos e não brigando por parte dele, garantindo aos municípios e aos estados a participação que lhes é devida. Ao lado dessas questões, é preciso constatar, até para que nós não percamos novas oportunidades, que algumas foram perdidas. A última delas, na regulamentação da emenda 29 da saúde, volta a um tema que eu tenho certeza, talvez de todos, para os prefeitos aqui, é o que mais lhes demanda a população dos seus municípios. Os senhores são obrigados a investir pelo menos 15% da receita municipal em saúde pública. Os estados, pelo menos 12%. E nós apresentamos, na verdade, apoiamos uma proposta apresentada por um ex-senador do PT, mas que foi derrubada pelo próprio PT e pela base, que garantia que pelo menos 10% das receitas da União, e olha que nós não queríamos isso de um ano para o outro, compreendíamos que isso poderia ser alcançado em 4 ou 5 anos, mas a proposta era essa, que pelo menos 4 ou 5 anos o governo federal comprometesse pelo menos 10% da sua receita em investimentos em saúde pública. O que nós assistimos foi, mais uma vez, o governo federal virando as costas para essa questão, e nós estamos aí, mais uma vez, com os municípios e com os estados absolutamente sobrecarregados. As oportunidades vão passando e, na maioria das vezes, elas não retornam. Portanto, no momento em que eu vejo a nossa Associação Mineira de Municípios tão vigorosa, tão determinada a participar e a liderar movimentos nacionais, eu acho que nós voltamos a ter esperança, mas mais do que isso, não basta a mobilização e a movimentação.
Não basta apenas acreditarmos no que aquilo que nós estamos vendo hoje e nos caminhos da mudança. É preciso que haja um comprometimento, presidente Ângelo, de todos em torno dessa agenda mínima, e aqui eu expus em 4 e 5 pontos. Não precisamos avançar além disso. Se as associações de municípios e a própria Associação Nacional se mobilizar em torno desses pontos, eu não tenho dúvidas que haverá uma pressão de baixo para cima avassaladora sobre o Congresso Nacional e que, obviamente, impactará na própria Presidência da República. Portanto, as oportunidades que nós temos esse ano, nós não tivemos em nenhum dos últimos anos, seja no Congresso Nacional ou mesmo nas discussões nas Assembleias Legislativas. Portanto, a minha palavra hoje para vocês é para trazer, se de um lado, uma decepção por estarmos aqui, como eu disse inicialmente, discutindo a mesmíssima agenda de 1 ano, de 2 ou de 3 anos atrás, até porque o governo perdeu a capacidade da iniciativa, perdeu a capacidade de introduzir temas novos e de enfrentar contenciosos. As grandes reformas de 20 anos atrás são as atuais, deputado Délio, reformas de hoje, inconclusas, inacabadas. E a situação pela qual o país passa, e aí eu me refiro até a algo que talvez surpreenda alguns de vocês, a alta popularidade hoje do governo, da própria presidente da República, teria que ser utilizada nesse instante exatamente para propor essa grande agenda, mesmo que ela possa, num momento inicial, contrariar determinados setores. Eu acho que popularidade é como colesterol, e olha que eu tive aqui alguma popularidade quando eu fui governador. Tem o colesterol bom e tem o colesterol ruim, não é isso? Tem muitos médicos aqui me ouvindo. Popularidade tem a boa e tem a ruim. A ruim é aquela popularidade que durante muitos anos do governo passado levou o governo à acomodação, levou o governo a achar que não precisava trazer à discussão a reforma tributária, e temos hoje a mais escorchante carga tributária do mundo, achou que não era necessário conduzir ou liderar uma reforma política séria para limitar o funcionamento dos partidos, não o funcionamento, mas o número dos partidos políticos, para dar-lhes maior identidade. A popularidade ruim é aquela que faz com que se olhe para o lado, se veja louros, só se veja aplausos e não se compreenda que a realidade das pessoas, o dia a dia das pessoas não mudou tanto assim. A popularidade boa é aquela que faz com que o estadista se distinga do político comum. É aquela que faz com que o detentor dessa popularidade, por mais que saiba que ela poderá de alguma forma diminuir em razão de algumas medidas, toma as medidas que são necessárias, convencido de que elas são necessárias, que elas são urgentes e que elas trarão benefícios no futuro, mesmo que possa contrariar determinados aliados ou parceiros ou setores da sociedade. Cabe ao homem público tomar essas decisões e colher no futuro os frutos do resultado dessas decisões. Eu me lembro, meus caros companheiros, meu caro Zé Santana, meus caros amigos, eu me lembro que, certa vez, no final já da campanha do meu avô Tancredo à presidência da República, e era uma campanha indireta, né, no colégio eleitoral, onde ele precisava do respaldo, ele precisava da legitimidade que só é dada pela população, pelas mobilizações feitas, né, nas várias regiões do país, tanto que logo após a derrota das diretas, a primeira e quando a sua candidatura é oficializada, ele, no seu primeiro esforço, foi exatamente organizar grandes eventos no país inteiro, e nós repetimos comícios com centenas de milhares de pessoas, exatamente para legitimar um presidente que seria, como ele dizia, o último eleito para o colégio eleitoral. E nós chegamos certa vez em Belém do Pará, numa festa extraordinária, talvez a maior manifestação católica do mundo, que é o Círio de Nazaré, mais de 1 milhão de pessoas trafegando pelas ruas, e fizeram lá um cortejo, um caminho por onde nós passaríamos até chegar à prefeitura, onde assistiríamos o cortejo. E faltava talvez alguns meses, eu não sei se aqui, enfim, dizer com exatidão quantos, alguns meses para a eleição no colégio eleitoral. E naquele momento não existia, como existe hoje, um divórcio entre a política e a sociedade, que é um outro tema, talvez, para um outro congresso como esse. Naquele momento, sociedade e política era uma coisa só.
nós eram os políticos, era a classe artística, eram os intelectuais, eram os empresários, enfim, eram as organizações sociais, sindicatos, todos mobilizados para romper com a ditadura, para iniciarmos o ciclo de liberdade e democracia no Brasil. Então, Tancredo foi recebido, como em vários outros lugares. Eu me lembro que nós nos colocaram num Aeroílis, isso é do seu tempo, Zé, um Aeroílis branco, conversível, com estofado vermelho. Tem algumas coisas, né, que marcam a vida da gente. Eu lembro exatamente como era o carro. Estofamento vermelho, e o outro tinha uma barra de ferro para ele se levantar. Ele levantava um pouco, um calor de rachar, né? Belém do Pará, vocês imaginam, um verãozão, lá é verão o ano inteiro, né? E aquela multidão na rua, e as pessoas se jogavam na frente do carro e gritavam o nome de Tancredo, senhoras, jovens, uma coisa assim extraordinária, que me marcou muito. Ele, de vez em quando, sentava um pouco para descansar. Foi um trajeto enorme pela cidade de Belém quase toda. Aí uma hora ele se sentou, eu estava ao lado dele, eu perguntei: meu avô, mas que loucura, né? O que você vai fazer com essa popularidade toda? Aqui em Belém nós não temos relação com Belém, não. Eu pelo menos nunca tinha ido a Belém, não era um lugar onde nós tínhamos uma relação pessoal mais próxima. Eu falei: que loucura, o que você vai fazer com essa popularidade toda? Ele estava do meu lado e falou assim: vou gastar em 3 meses. Eu demorei mais 3 meses para entender o que ele estava querendo dizer ali. Ele exatamente sabia que, assumindo a presidência da República, ele teria que tomar as medidas mais duras, mais profundas, impopulares que fossem, para reorganizar o Brasil, para debelar a inflação, para reorganizar o Estado brasileiro e voltar a dar esperança à nossa população. Isso tem faltado aos últimos governos no Brasil. Se nós tivemos aqui em Minas, e aqui tantas testemunhas, secretário e amigo Carlos Melles, tantos amigos que participaram daquele esforço, se nós tivemos algum êxito em reorganizar as finanças de Minas Gerais, em fazer com que Minas voltasse a ser o Estado brasileiro que mais crescesse, e nos transformarmos em benchmark, em referência de administração pública, como somos hoje, nós mineiros, para o Brasil e fora do Brasil, foi porque nós tomamos no início do mandato, no primeiro mês de mandato, as medidas que precisávamos tomar. Um ano já se passou desse governo, estamos num ano eleitoral, onde a ação legislativa fica comprometida, e é natural, isso não é culpa de ninguém, é do processo democrático, né, do processo eleitoral brasileiro, com eleições a cada 2 anos. Vamos chegar no ano que vem, já na segunda metade do atual mandato. O 2014 já começa a se oferecer na pauta do Congresso Nacional, e o tempo vai passando. Eu não sei, tomara que esteja errado, mas eu não sei se no futuro nós teremos as condições econômicas e políticas que nós temos hoje para implementar essas reformas extremamente profundas e extremamente necessárias. Portanto, a minha palavra hoje a cada um de vocês, e mais uma vez eu agradeço uma presença tão expressiva e tão maciça, é para dizer que nós temos cada vez mais que elevar a nossa voz em favor da federação. Não há causa mais adequada às nossas necessidades do que a valorização da federação. Rui Barbosa, o grande pensador século passado, Rui Barbosa, dizia que ele era republicano no momento em que ruía o império, que ele era republicano não por ser anti-imperialista, e ele dizia mais ainda, que o império ruíra não por ser império, mas por não ser federalista, por ser concentrador, por não ter uma visão de que um país das dimensões do Brasil tem que ser administrado de forma descentralizada. E eu digo, ao final dessa, enfim, minha despretensiosa colocação a vocês, que nós temos uma derivação também perigosa dessa concentração absoluta de poder. E ela diz respeito ao bem mais valioso para os brasileiros, mas para nós mineiros muito especial, a democracia e a liberdade. Porque no momento em que municípios e estados brasileiros, não é o caso de Minas pela sua pujança e pelas lideranças que estão aqui, não é o caso de grandes estados brasileiros, mas muitos, repito, muitos estados brasileiros, não falo apenas dos municípios, porque os municípios são a grande maioria, mas muitos estados também, ao lado de inúmeros municípios, estão hoje dependentes da boa vontade do governo federal para cumprir com as suas funções constitucionais. Até o exercício legítimo, necessário, fundamental da oposição
fica cerceado em algumas regiões do Brasil, exatamente pela incapacidade que esses governantes têm de exercer também a sua posição política com clareza, com independência. Portanto, quando nós falamos de federação, nós falamos de justiça social. Quando nós falamos de federação, nós falamos de democracia, nós falamos de liberdade. E eu sei que o que sai de Minas Gerais, quando Minas se une, e esse chamamento é a todos os partidos, sejam de governo, sejam de oposição, é além dos partidos, é da sociedade brasileira. Quando Minas se une, as coisas se transformam. Quando Minas fala alto, o Brasil inteiro escuta. Um grande abraço, parabéns a vocês e vamos juntos na causa dos municípios brasileiros, porque é a causa da sociedade brasileira. Senhoras e senhores, em nome da AMM, os nossos agradecimentos